Hoje eu quero convidar-te a vir comigo estudar 1 Tessalonicenses 1, de 4 a 8. Eu nem posso dar um tema para esse estudo de hoje, porque nós vamos falar sobre muitas coisas. Na verdade, 1 Tessalonicenses de 4 a 8 realmente me surpreendeu, porque se a gente for destrinchar essa palavra, nós percebemos que ela é muito mais profunda do que quando nós lemos apenas rapidamente. Então vamos lá? Então, para nós ganharmos tempo, eu te convido a fazer uma pausa nesse vídeo, leia na sua Bíblia 1 Tessalonicenses de 4 a 8 e depois a gente volta aqui para tirar as nossas impressões, as nossas reflexões, tá bem? Bom, vamos no verso 4 e o verso 4 é muito profundo. Duas palavras me chamam a atenção, amor e escolha. E essas palavras estão ligadas diretamente a Efésios 1:4, quando Paulo diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo, que Deus nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é muito importante, gravem isso na mente de vocês, porque nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos escolher a Deus, nós só podemos professar a nossa fé, confessar Jesus Cristo como nosso Salvador, seguir a Jesus, porque Deus nos amou primeiro. Voluntariamente, nós não seríamos capazes de responder a um amor que nós não sentimos. Entendem? Isso é muito importante. Caminhamos então para o verso 5 e eu quero parar aqui por etapas nesse verso. Primeiro, Paulo diz assim: pois quando lhes apresentamos as boas novas, quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos falar de Jesus, quando nós vamos pregar, quando nós vamos dar uma aula da Bíblia, quando nós vamos falar alguma coisa a respeito da Bíblia, nós temos que pregar o nome de Jesus Cristo e a sua obra. Não é a nossa vida que tem que estar ali. Não somos nós que temos que ser vistos. Não é a nossa vida que tem que ser pautada. Tem que ser pautado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi fiel. Quando nós estivemos com vocês, nós apresentamos as boas novas. Porque quando Paulo escreve lá para Romanos, ele diz isso. Porque é o poder, é o Evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Então é esse Evangelho que deve ser pregado. Depois ele diz assim: não o fizemos só com palavras. Queridos, mais para frente nós vamos falar sobre exemplo, sobre modelo, sobre testemunho. Mas agora eu quero falar sobre a necessidade de nós falarmos aquilo que nós já ouvimos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E se a fé vem pelo ouvir é porque pressupõe então que alguém fala. Nós precisamos ser aquele que fala da Bíblia, que fala do Evangelho. Assim como nós um dia aprendemos, nós temos também que ensinar a respeito da Bíblia. E eu não estou dizendo que você precisa ter o dom, nem um talento de mestre, que você precisa fazer um doutoramento, um curso especial, mas que você precisa falar no seu cotidiano, do seu jeito, ao seu modo, com as pessoas que o Senhor te entregar, do modo que você conseguir, mas fale, não deixe de falar. Bom, e avançando então nesse versículo, ele diz assim: com todo o poder, mas também com todo o poder. Então Paulo não pregava só com palavra. Paulo pregava também com o poder que vem de onde? Visto que o Espírito Santo lhes deu certeza, o poder que vem do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos ir na força do nosso braço, com as nossas estratégias, do nosso jeito, com a nossa notoriedade, colocar o nosso fermento, produzir um fermento para crescer e para dar notoriedade para algo que nós estamos falando, quando na verdade quem faz crescer é o Senhor. O fermento tem que ser o Senhor, a confirmação tem que ser o Senhor. Se nós estamos sendo fiéis à pregação, à ministração da palavra de Deus, Deus nos dá poder e autoridade para que essa palavra confirme, seja confirmada no coração daquele que ouve. Muitas vezes nós ficamos assim, chateados porque nós falamos e do outro lado não acontece nada. Deixa eu te falar uma coisa, descansa. Descansa porque não somos nós que produzimos, não somos nós que somos capazes de fazer algo acontecer. Nós somos instrumentos pelo Senhor, porque a obra é do Senhor, o instrumento é do Senhor, o poder vem do Senhor e quem confirma isso no coração da outra pessoa que está recebendo isso é o próprio Senhor, não somos nós. O nosso dever é falar, é testemunhar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Agora chegamos no verso 6, e o verso 6 é lindo, porque diz assim: assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, se vocês não se lembram ou não sabem que sofrimento é esse que Paulo está dizendo, voltem lá em Atos 17, de 1 a 9, se eu não me engano, de 1 a 9, onde conta sobre a plantação dessa igreja, o nascimento dessa igreja e como essa igreja foi perseguida naquele momento. Lembram-se da ocasião lá que entraram na casa de Jason, Jason precisou pagar fiança, enfim.
Paulo ficou em Tessalônica somente 3 semanas. Ele pregou durante 3 sábados nas sinagogas, porque não foi permitido mais permanecer naquele lugar. Então Paulo disse assim: apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo confirmou essa mensagem no coração deles. Eles receberam com a alegria do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Então vamos fazer aqui algumas considerações nesse versículo. Bom, a alegria, a perseverança, porque apesar da perseguição eles permaneceram firmes na fé. E a vida prática, porque Paulo cita aqui a questão de ser imitadores, foi uma resposta, um efeito direto do amor que eles receberam. Lembra que nós lemos no verso 4, sobre amor, nós destacamos essa palavra amor? Então assim, o amor de Deus preencheu aquele povo de tal maneira que eles não tinham outra opção senão se tornarem imitadores. Eu não sei vocês, às vezes, principalmente nós mulheres, nós gostamos de algo, nós queremos imitar. Aquele jeito de vestir, aquele jeito de falar, aquele penteado, aquela cor de cabelo, nós gostamos tanto que a gente quer imitar. Nós queremos fazer algo semelhante. Isso é natural, né? Quando nós temos admiração por algo, quando algo encontra um lugar no nosso coração, nós queremos imitar isso. Mas isso aconteceu com a igreja de Tessalônica com relação à palavra, ao Senhor. E aí no verso 7, Paulo diz assim: com isso, tornaram-se exemplo, em algumas versões fala sobre modelo, para todos os irmãos da Grécia, tanto da Macedônia, no norte, quanto na Cássia, que era o sul. Ou seja, eles se tornaram um exemplo de norte a sul, em toda a região onde eles estavam. Eles tinham um impacto, onde aquela igreja estava, eles tinham um impacto, eles tinham influência sobre aquele lugar. Mas percebam que o verso 7 não é isolado, não é separado do verso 6. Na verdade, o verso 7 é consequência, é efeito do verso 6. Eles se tornam imitadores do Senhor e aí depois disso, por consequência, eles se tornam exemplo, um modelo a ser seguido e eles passam a ter influência. Porque o exemplo comunica, não é? Nós não gostamos desse clichê, o exemplo comunica. O exemplo que nós damos hoje, onde nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo nesse tempo, nessa geração, está comunicando algo. E aquela igreja estava comunicando Jesus através do seu testemunho. Aqui eu quero destacar 2 pontos antes de a gente seguir. O fato de nós sermos amados e escolhidos pelo Senhor, no verso 4 nós já falamos sobre isso, precisa nos motivar à ação. Se nós somos amados e escolhidos, nós precisamos agir, assim como essa igreja, assim como Paulo fez com essa igreja, e essa igreja fez em toda a região onde ela estava. Essa igreja não só recebeu passivamente a palavra, mas ela agiu ativamente a partir da palavra que ela recebeu. Nós precisamos ser imitadores de Jesus para que nós possamos ser exemplo, modelo a ser seguido pela sociedade onde nós estamos inseridos. E em segundo ponto a igreja de Tessalônica nasceu na palavra, nasceu com o poder do Espírito Santo e com a ação do Espírito Santo. Quantas coisas nós estamos com a mão metida, nós estamos querendo começar, nós estamos querendo fazer crescer com o nosso fermento, sendo que precisa ser gerado na palavra, com o poder do Senhor e na ação do Espírito Santo. Agora vamos lá no verso 8. Paulo diz assim: agora partindo de vocês a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Deixa eu falar uma coisa, o fermento da igreja de Tessalônica foi o poder de Deus. Nós podemos ter as melhores estratégias, mas se nós não tivermos o poder de Deus, a ação do Espírito Santo sobre o nosso trabalho, com o nosso trabalho, no nosso trabalho, não tem crescimento saudável. A igreja de Tessalônica expandiu, porque eles tinham o poder de Deus. E eles tinham o poder de Deus porque Paulo, que plantou essa igreja, foi obediente. Paulo não queria, nós já sabemos disso, Paulo não tinha nos planos de Paulo ir para a Macedônia. Mas Paulo obedeceu quando ele teve uma visão de alguém chamando ele para a Macedônia. E agora, para finalizar, vamos ver aqui o verso 9. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Que coisa linda! O testemunho deles chegou de tal forma que as pessoas conseguiam reconhecer a mudança de vida. Eles abandonaram os velhos ídolos e seguiam agora o Deus vivo e verdadeiro. Será que as pessoas podem ver mudança de vida na nossa vida, no nosso testemunho? Será que as pessoas podem olhar para nós e reconhecer o que Deus fez, a nossa fé, como algo prático? Depois que eu comecei a entender melhor
sobre a igreja de Tessalônica, eu comecei a pensar que a Via Egnatia, não sei se vocês já ouviram falar, a Via Egnatia era uma estratégica estrada romana que fazia muitas conexões ali, passava por dentro, né, de Tessalônica. Então ela não era mais somente uma importante conectora, né, entre províncias e cidades, mas também era uma rota das boas novas, né, que agora, através do exemplo dos crentes de Tessalônica, chegava de norte a sul da Grécia. E eu trazendo isso para a minha vida, para o lugar onde eu estou, eu fico pensando, será, Senhor, daqui a uns tempos, né? As cidades, as estradas desse país, desse distrito, já não vão ser mais conhecidas somente pela sua importância e necessidade geográfica nesse lugar, mas também por levar e trazer as boas novas do Senhor. O que vocês acham?